pague a Série B é o cacete. E por quê? Estou devendo esse vídeo já há um tempinho e em 1996 o Fluminense terminou em penúltimo lugar o Campeonato Brasileiro e o Bragantino em último. Quando o campeonato de 97 ia começar, estourou o escândalo da arbitragem de Ivens Mendes, Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, e Alberto do Alibe, presidente do Corinthians. Então foi amplamente noticiado em telejornais da época esse escândalo, onde o presidente da Comissão Nacional de Arbitragens pedia, já que ele queria ser deputado estadual, favores ao presidente do Corinthians e ao do Atlético Paranaense em troca de favores na arbitragem na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Bom, o que aconteceu? Já que isso foi descoberto em 96, de 96 para 97, o Fluminense tinha sido rebaixado, a CBF resolveu fazer o quê? Para tudo. Para tudo, porque nesse mato com certeza tem mais coelho. Então, se houve essa combinação aí de resultados, por exemplo, teve um jogo entre Atlético Paranaense e Vasco em que o Edmundo foi expulso na Copa do Brasil. Então a CBF, malandra como ela é, e com medo da punição da FIFA, que a FIFA está sempre de olho, sempre prestes a punir os países que fazem parte, que compõem a FIFA, obviamente que a CBF ficou com medo desse envolvimento aí, né, desse escândalo que atingiu a repercussão internacional, e resolveu que no campeonato de 97 o Fluminense e o Bragantino iriam participar normalmente, porque começou a haver uma enxurrada de ações e liminares na justiça comum. E como vocês sabem, a FIFA não proíbe, porque não pode, mas recomenda à CBF que proíba aos clubes que fazem parte da CBF que entrem na justiça comum. Então, os clubes têm que recorrer à justiça desportiva, ir até a última instância, ao STJD, mas não podem recorrer na justiça comum, não é? Então a CBF falou, vamos parar por aí, entendeu? Esquece, vamos botar panos quentes nesse escândalo de arbitragens, tá? E, em princípio, o que ia acontecer era que os três elementos envolvidos, Alberto do Alibe, Mário Celso Petraglia e Ivens Mendes, iam ser banidos do futebol, e o Atlético Paranaense também ia ficar 1 ano suspenso. E com o Corinthians não ia acontecer nada. Engraçado, né? Bom, parece que não aconteceu nada com ninguém, porque o Mário Celso Petraglia hoje em dia, presidente do Atlético Paranaense. E a única coisa que aconteceu foi que o campeonato de 97, o Atlético Paranaense teve que começar ele com menos 5 pontos. Tá? Então, 97, Fluminense pagar a Série B é o cacete. Explicado? Vocês estão vendo que eu não estou entrando em maiores detalhes. Ok? Porque será que se tinha um alvo, se era o Fluminense, se queria prejudicar o Fluminense? Não vou entrar nisso. Não vou entrar nisso. Só vou dizer para você, tricolor, você, tricolora, estou dando elementos para vocês argumentarem contra torcedores burros de outros times. E até torcedores do Fluminense que
ficam assim, né? Mas a gente já foi tantas vezes rebaixado e era para ter sido rebaixado e virou a mesa. Nada disso, tá? O Fluminense nunca virou a mesa. Pagar a Série B é o cacete, ok? Então, já foi. O segundo, que contestam. O Fluminense estava na Copa João Avelange do ano 2000, não é? O que foi a Copa João Avelange? Aliás, por que foi a Copa João Avelange? Em 1999, logo na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo meteu uma goleada, deu-lhe uma enfiada de 6-1 no Botafogo. Teve um jogador chamado Sandro Hiroshi que deu um show de bola. Pouco tempo depois, o Botafogo ficou sabendo que ele estava em situação irregular, entrou na justiça desportiva, como tem que ser, e não apenas o São Paulo perdeu os pontos da goleada sobre o Botafogo, como esses pontos foram para o Botafogo. Entende? O Internacional também fez a mesma coisa. Conseguiu 2 pontos do São Paulo. Conseguiu que o São Paulo perdesse 2 pontos e esses 2 pontos foram para o Internacional. Então o São Paulo perdeu 5 pontos. Tá? Terminou em quarto, mesmo assim não dava para chegar a ser campeão. Bom, sobrou para quem? Para o Gama de Brasília, Gama do Distrito Federal. Com esses pontos que São Paulo e Internacional conseguiram, o Gama, que estava na frente deles dois, passou a ser o primeiro da zona de rebaixamento. E aí foi rebaixado. O que aconteceu? O Gama não conversou. Não entrou na justiça desportiva. Gama entrou na justiça comum. E, por entrar na justiça comum, houve uma chuva também de ações na justiça comum de outros clubes que se julgavam prejudicados, não apenas pelo São Paulo, mas também alegando que o clube A, o clube B, o clube C também tinha um jogador em situação irregular, então virou uma zorra total o campeonato de 99. Assim como aconteceu também em 96. Aí a CBF chega e para tudo. Mas dessa vez, em 1999, a coisa foi mais grave, o volume de ações na justiça comum foi maior, chamou a atenção da FIFA, que ficou injuriada com isso, e ninguém me contou não, eu me lembro, a FIFA ameaçou o Brasil, ameaçou a CBF, falou, ou você organiza esse campeonato brasileiro logo de uma vez, porque estava chegando e não tinha solução para o caso do Gama do Botafogo. Não tinha solução. Quem vai ficar? Gama, Botafogo ou Internacional? Não tinha solução. Porque o Gama estava na justiça comum. E as coisas, para ser até 5 anos atrás, não tinha sido julgado. Acho que até hoje não foi julgado na justiça comum. Então, a CBF virou para o Clube dos 13 e falou, estou de mãos e pés atados. Por favor, realizem esse campeonato. Vocês já não fizeram a Copa União? Façam uma outra Copa agora. E aí o Clube dos 13 fez a Copa João Avelange. E a Copa João Avelange é o maior campeonato assim, de todos os tempos em quantidade. Porque veio time de tudo quanto é divisão, tinha que entrar por causa exatamente desses processos todos que estavam havendo nas justiças. Na justiça comum. Né? E que a FIFA estava injuriada e ameaçando de o Brasil não disputar a Copa da Coreia do Japão, da qual ele foi, inclusive, pentacampeão ali. Né? Então, o pague a Série B é o cacete, relativo aí ao campeonato de 2000, organizado pelo Clube dos 13, que é a famigerada Copa João Avelange, vencida pelo Vasco, realmente teve um trato entre os 25 clubes que disputaram o módulo azul, de que eles, sendo os 25 do módulo azul, fosse qual fosse a classificação deles na João Avelange, estariam no Campeonato Brasileiro de 2001,
já então organizado novamente pela CBF. Depois de tantos embrólios jurídicos causados principalmente pelo Gama, que entrou na Justiça Comum, então se resolveu que ninguém cairia, ok? A maior prova disso é que o Corinthians terminou em 28º lugar e disputou o campeonato de 2001. Ora, como o Corinthians pode ter terminado em 28º, ou seja, vice-lanterna, porque o lanterna foi o Santa Cruz, que terminou em 29º, se o módulo azul tinha só 25 clubes. Muito simples. 4 clubes na fase de mata-mata conseguiram chegar até o módulo azul. Clubes dos módulos verde, amarelo e branco. O São Caetano, que foi vice-campeão, e mais 3. São Caetano, que eliminou logo de cara, infelizmente, o nosso Fluminense. Depois eliminou Palmeiras e Grêmio e chegou à final com o Vasco. Então, 25 clubes do módulo azul que não cairiam de jeito nenhum, ok? Mais os 4 que vieram dos outros módulos, 29 clubes. Na classificação geral, o senhor Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, dentre os 29, terminou em 28º e disputou o Campeonato Brasileiro de 2001. Então, por que é que o Corinthians, que foi um dos maiores armadores lá desde 96, causando vítimas junto com o Atlético Paranaense, né? E que fez com que esse estado de coisas chegasse a uma situação tal qual muitos clubes entrassem na Justiça Comum, a Copa João Avelange foi realizada pelo Clube dos 13, porque a CBF não tinha condições, e simplesmente, então, como eu já disse, eram 116 clubes na Copa João Avelange. A CBF, o Clube dos 13, raspou o tacho, pegou o nego da Série C lá do final, pegou todo mundo e dividiu em módulo. Módulo azul, módulo branco, módulo verde, módulo amarelo. Sendo que o módulo azul teria os 25 principais, incluindo o Fluminense, o Gama, que não caiu, nem o Juventude, o Botafogo também, que não caiu. Né? E aí, no campeonato de 2001, ficaram 28, que são os 25 que não iriam cair, porque havia um contrato assinado através do qual eles não iriam cair, tanto é que o seu Corinthians não caiu. Então, os 25, ok, do módulo azul, iriam disputar o campeonato de 2001, mais o Botafogo de São Paulo, ok, e o Paraná Clube, que junto com Gama e Juventude tinham caído em 99. Só que eu não sei por que cargas d'água, só o Gama e o Juventude é que foram para o módulo azul. Mas, de qualquer jeito, resgataram para o campeonato de 2001 esses 2 clubes que foram rebaixados com Gama e Juventude, Botafogo e Paraná, que foram os 4 rebaixados para não haver mais nenhum tipo de imbróglio jurídico. E por uma questão de sensatez, incluíram também o São Caetano, que foi vice-campeão brasileiro. Não ia tirar o São Caetano, né? Já basta ter tirado na outra Copa, organizada pelo Clube dos 13, em 87, a Copa União, não ter havido a participação do América, né? Que terminou o campeonato de 86 em 3º ou 4º lugar. Já fiz um vídeo aqui sobre isso, né? Mas 3º ou 4º lugar, a América já tinha pouca força política, dançou. Mas o São Caetano, vice-campeão, não dançou. Então, 25 que não iriam cair porque tinham firmado contrato, e mais esses 3 que eu acabei de falar agora, não é? Então, quer dizer, se o Corinthians disputou,
Ninguém fala, né? Corinthians paga a Série B, né? Grêmio pague a Série B, né? A implicância é com o Fluminense. Assista, por favor, o meu vídeo, né? Nelson Rodrigues e o Fluminense, que lá ele diz o porquê da implicância com o nosso tricolor. A FIFA tinha banido o Gama. A FIFA tinha acabado com o Gama. Como? O que ela fez? Ela simplesmente proibiu qualquer time, deu essa ordem à CBF, ninguém pode jogar contra esse time. Porque ele entrou na justiça desportiva e causou essa celeuma toda aí no Brasil. Então ninguém pode jogar contra o Gama. Ok? E aí a CBF ficou com medo, acabou que depois a própria FIFA retirou essa ordem de punição contra o Gama. Então o que aconteceu? Em 2001 vai voltar o Campeonato Brasileiro normal, com todo mundo que disputou João Avelange. Aí as pessoas queriam que o Fluminense pagasse a Série B. Queriam que o São Caetano voltasse para a segunda ou para a terceira divisão. Fizessem com o São Caetano como fizeram com o América. Aí quer dizer, aí o Gama ia continuar entrando na justiça comum, não é? Aí um time brasileiro, um time do Brasil ia ser punido, ia ficar essa esculhambação toda, e as pessoas acham que não, tinha que voltar tudo. Se volta tudo antes, ia continuar a briga entre Botafogo, Internacional e Gama. Caceta, as pessoas parecem que não entendem. Como é que o futebol brasileiro ia continuar? O que ia acontecer? O Brasil ia ficar fora da Copa da Coreia e do Japão. Porra, parece que não entendem. Então, 2. Fluminense paga a Série B é o cacete. Você tem que ser muito burro se você é torcedor de outro time e não entendeu isso. Não é? Bom, vamos lá. Então, passando para o terceiro momento, pague a Série B é o cacete, foi em 2013. Em 2013. O Flamengo teve um jogador chamado André Santos. O campeonato terminou. Fluminense rebaixado em 17º. Ok? Eu me lembro, segunda-feira estava lá. Todo mundo feliz da vida, porque o Fluminense foi o único clube, o nego adora fazer essas estatísticas negativas com o Fluminense. Eu fiz um vídeo aqui, Nelson Rodrigues e o Fluminense, em que o Nelson Rodrigues tem uma frase sobre o Fluminense, as frases do Nelson Rodrigues, em que eu, depois que eu li a frase, eu não tinha me atentado para aquilo. É que eu falo assim, aqui está a explicação para a implicância com o Fluminense. Quer dizer, todo mundo satisfeito porque o Fluminense tinha uma estatística negativa. Ele foi campeão brasileiro em 2012 e rebaixado em 2013. Dentro de campo ele foi rebaixado. Então eu me lembro que eu amanheci na segunda-feira, eu e meu coração tricolor amanhecemos rebaixados. Aí logo, segunda mesmo de noite ou terça de manhã, veio a notícia de que o André Santos do Flamengo tinha jogado em situação irregular e o Flamengo iria perder 4 pontos. Então, em vez de Fluminense, Vasco e mais 2 serem rebaixados, iria ser Flamengo, Vasco, imagina, Flamengo e Vasco rebaixados. 2 torcidas monstruosas. Flamengo e Vasco e mais 2 rebaixados. E aí, curiosamente, a notícia não tinha vindo à tona após descobrirem que o André Santos jogou em situação irregular, que o Flamengo poderia perder 4 pontos e ser rebaixado. Estoura a notícia de que Everton também, no domingo, na última rodada do campeonato, a Portuguesa, sem risco nenhum de ser rebaixada, num jogo bobo, Everton no banco, sem condições de jogo, o treinador vai e coloca ele dentro de campo. Parece que, tipo assim, entra aí pra gente perder 4 pontos. E aí, se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver quem é que se safou de verdade de ser rebaixado pela segunda vez, não é? Quem é que talvez tenha que pagar Série B, porque os próprios advogados, presidente e o próprio Everton da Portuguesa já deram opiniões, já deram testemunhos de entrevistas falando do que realmente
aconteceu, não é? Ok? Agora, o Fluminense pagar a Série B, eu acabei de dar os 3 exemplos. O que ele tinha que pagar, ele pagou. Agora, naquela época, assim, por mais que o Fluminense estivesse ruim, eu acho que assim, nem com time União São João de Araras, por exemplo, nem União São João de Araras eu vi ser, sei lá, cair da Série A para a Série B e da Série B para a Série C. Foi o que aconteceu com o Fluminense. Caiu da Série A para a Série B e da Série B para a Série C. Né? Ele disputou o campeonato de 98, Série B. E aí caiu para a Série C. Então, não posso falar nada. Não posso falar nada, porque não há provas. Mas o time do Fluminense era horroroso? Era horroroso. Mas nem tanto. Entendem? Então, assistam o vídeo Frases de Nelson Rodrigues sobre o Fluminense. E espero que eu tenha sido claro com relação ao título desse vídeo, ok? Tricolores e tricoloras, encham a boca e falem para os torcedores adversários que vêm encarnar. Pague a Série B é o cacete, ok? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu estava devendo esse vídeo. Saudações tricolores e até a próxima.